Vamos continuar falando do mundo, Fabrício Knights, com uma passada pela Argentina agora? Bom dia. Bom dia. O pau tá quebrando lá, hein? Bastante, hein? Bem forte. A aprovação da lei de bases lá no Congresso argentino acabou, inclusive, agora há pouco a discussão do pacote fiscal. A sessão durou quase 24 horas, terminou ali por volta das 6 da manhã, mas ontem o Congresso argentino, o Senado argentino, melhor dizendo, votou a aprovação em geral da lei de bases. Mas vamos começar falando pelos confrontos que aconteceram ali do lado de fora do Congresso, na região central de Buenos Aires. Foram 20 pessoas detidas, incluindo 5 deputados, 10 pessoas detidas, incluindo 5 deputados, 20 feridos e carros incinerados na região central de Buenos Aires. A polícia respondeu com uso de jatos d'água, bomba de gás lacrimogêneo, spray de pimenta para tentar dispersar toda a multidão. E o gabinete presidencial do Javier Milei tem tratado essa ação como ação de grupos terroristas que, segundo ele, estariam tentando perpetrar um golpe de Estado. Essas foram as palavras utilizadas pelo gabinete da presidência. Ontem, inclusive, durante a discussão da lei de bases no Senado, o Milei estava em um discurso em um evento particular. Ele disse que ele vai continuar buscando déficit zero no país e que isso só não vai acontecer se tirarem ele morto de dentro da Casa Rosada. Mas agora falando especificamente dessa discussão que rolou no Senado, a gente já tinha falado aqui ontem no Jornal da Manhã que a previsão era de uma disputa realmente bastante acirrada na votação e foi isso que aconteceu. A lei, em linhas gerais, teve 36 votos a favor e 36 votos contrários à aprovação desse pacote enviado pelo governo. O desempate ficou por conta da presidente do Senado, que é a vice-presidente da República, Victoria Villarruel. Ela acabou, então, votando a favor da lei de bases, como já era de se esperar, e aí conseguiram essa aprovação. Mas a aprovação vem com certas modificações. Primeiro, em relação ao texto inicial, lançado lá no começo do ano, que tinha 664 artigos. Ele caiu, no total, para 232, ou seja, cortou de mais da metade dos artigos propostos pelo governo. Originalmente o nome do pacote era Lei Ônibus, né? Era conhecido como Lei Ônibus, acabou virando uma minivan, podemos dizer assim. O que mudou, então, principalmente de última hora nessa discussão lá no Senado? Em primeiro lugar, o papel aí de maior destaque fica em questão sobre as privatizações. Tiraram do projeto algumas privatizações que estavam previstas, como a das aerolíneas argentinas. Sempre teve muito protesto quando esse assunto acabava virando pauta lá na Argentina, com paralisações, greve nos aeroportos. Então, as aerolíneas argentinas ficam de fora do pacote de privatizações, tal qual os Correios Nacionais da Argentina e também a Rádio Nacional. Esse foi outro ponto tocado lá pelos senadores, principalmente da oposição, que defendia que essas empresas permanecessem sob o controle estatal. O governo também abriu mão de extinguir 15 agências governamentais, incluindo a Comissão de Energia Atômica do país. Elas vão permanecer, então, sob controle do governo. E houve também uma alteração naquele regime de incentivo a grandes investimentos, que a gente tratou aqui ontem, que é um regime para empresas estrangeiras que queiram fazer investimentos acima de 200 milhões de dólares lá na Argentina. O governo autorizou que esse regime ele seja aprovado de província a província, ou seja, vai caber ao papel da província, que é o equivalente ao Estado aqui no Brasil, autorizar a aprovação desse regime, caso eles queiram ou não. Há muita contestação da oposição dizendo que isso vai dificultar a indústria nacional. A decisão envolvendo agora o pacote fiscal foi uma votação separada, acabou agora há pouco por volta das 6 da manhã e os senadores negaram definitivamente a volta do imposto sobre lucros, que havia sido extinguido ainda na gestão de Sérgio Massa, no governo anterior de Alberto Fernandes. Vai permanecer então sem o retorno desse imposto, que era uma vontade do Milei para aumentar a arrecadação. Mas, em linhas gerais, Rafael, dá um fôlego para o governo Milei. É a primeira grande aprovação legislativa do governo. A gente lembra que das 72 cadeiras do Senado, o partido do Milei, o La Libertad Avança, tem apenas 7. Então, ele conseguiu juntar membros ali da centro-direita para ter a aprovação em geral da lei de bases e dar um fôlego muito necessário para o governo dele. Muito bem, vamos ouvir um pouquinho do Zé Maria Trindade. Ele está tendo de fazer política, né, Zé Maria, em que pesem aí os protestos todos contra ele e a reação contundente por parte das forças de segurança. Ele teve de abrir mão aí de privatizações muito importantes, né? Há privatizações, mas secundárias do ponto de vista da relevância, né? Correio, aerolíneas argentinas, isso aí, por enquanto, continua
sob comando estatal? Ninguém imaginou, Rafael, que seria um governo fácil, uma política fácil. Seria difícil, e isso está sendo difícil. Ele fez concessões, mas veja bem, tudo ali muito, né? O empate é coincidente demais. Mas era preciso fazer mudanças. E as mudanças doem mesmo. E tantas mudanças assim, de uma vez só, doem muito mais. Isso dividiu a Argentina. Milei é um homem de coragem, ele está fazendo o que prometeu durante a campanha eleitoral. A Argentina chegou a um ponto sem inflexão, ou seja, ou vai ou vai. Nesse pouco tempo dele de governo, conseguiu transmitir para o mercado, inclusive o mercado internacional, que foi vítima de vários, fora da Argentina, ou seja, de vários golpes contra a economia mundial. Né? Várias vezes a Argentina deixou de honrar créditos e agora todos veem uma possibilidade real da Argentina sair do buraco. Mas isso é a longo prazo e, é claro, vai desagradar a muitos que estavam acostumados ali com as benesses do Estado. Dividiu mesmo, foi uma sessão tumultuada, como vimos, spray na cara de deputados passando mal, mas é preciso colocar em prática o que foi eleito nas urnas. Milei chegou para a última tentativa da Argentina. Esta é a última possibilidade. E a aprovação, mesmo que nestas condições e tendo que voltar à Câmara dos Deputados, porque houve modificação, isso é importante, um passo importante na política do Milei. Olha, se não der certo desta vez, a Argentina cai de vez num precipício, né? O que já foi o país mais rico do continente.